A graça maravilhosa do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, o amor dele nessa manhã encontre o seu coração e a sua mente, que você saia daqui nessa manhã com a certeza de que o Senhor falou ao seu coração. Amém? Amém. Vamos estudar a palavra de Deus nessa manhã. Nós vamos... teve um domingo que eu preguei sobre Elias. Domingo passado, o pastor Juninho também falou sobre Elias. Hoje nós vamos continuar falando sobre Elias. Não foi combinado, não é? Foi a combinação do Espírito, não é? E a gente crê que Deus é aquele que fala poderosamente aos nossos corações. Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo de número 19. Nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 18. Eu vou ler na linguagem de hoje. Se estiver aí uma palavra ou outra diferente, é esse mesmo o texto. 1 Reis, capítulo 19, a partir do verso de número 1 ao verso de número 18. Todos acharam? Diz assim: o rei Acabe contou à sua esposa Jezabel tudo que Elias havia feito e como havia matado à espada todos os profetas do Deus Baal. Ali ela mandou uma mensagem a Elias com o seguinte recado: que os deuses me matem se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com você o que você fez com os profetas. Elias ficou com medo e, para salvar a sua vida, fugiu com o seu ajudante para a cidade de Berseba, que fica na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto. Andando um dia inteiro, aí parou, sentou-se à sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: já chega, Senhor, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Elias se deitou debaixo da árvore e caiu no sono. De repente, um anjo tocou nele e disse: levanta-te e coma. Elias olhou em volta e viu perto da sua cabeça um pão assado nas pedras e um jarro de água. Ele comeu, bebeu, dormiu de novo. O anjo do Senhor Deus voltou e tocou nele pela segunda vez, dizendo: levante-se e coma, senão você não aguentará a viagem. Elias se levantou, comeu, bebeu, e a comida lhe deu força o bastante para andar 40 dias e 40 noites até o Sinai, o monte sagrado. Ali ele entrou numa caverna para passar a noite. E de repente o Senhor Deus lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a Ti e só a Ti. Mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou e eles ainda estão querendo me matar. O Senhor Deus disse: saia e vá ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou ali e mandou um vento muito forte, que rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços.
mas o Senhor não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, veio um sussurro calmo e suave. Quando Elias ouviu o sussurro, cobriu o rosto com a capa. Então saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a Ti e só a Ti. Mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares, matou os teus profetas. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. Então o Senhor Deus disse: volte para o deserto que fica perto de Damasco. Chegando lá, entre na cidade e unja Azael como rei da Síria. Unja Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta, para ficar no seu lugar. As pessoas que não forem mortas por Azael serão mortas por Jeú, e todos os que escaparem de Jeú serão mortos por Eliseu. Mas eu deixarei 7.000 pessoas vivas em Israel, isto é, todos aqueles que não adoraram o Deus Baal e não beijaram a sua imagem. Até aqui será a nossa meditação nessa manhã. Vamos orar mais uma vez? Abaixe sua cabeça. Senhor, obrigada, Pai, mais uma vez por essa manhã. Como é bom, ó Deus, estarmos na Tua casa, buscarmos a Tua santa face. Sossega o nosso coração nessa manhã. Que assim como Elias, ó Deus, nós possamos ouvir a Tua voz e entender claramente os Teus propósitos para nós nessa manhã. A Tua palavra é viva, é verdadeira, é eficaz. O Senhor age através do Teu Espírito. E Senhor, nessa manhã o Senhor conhece como está o coração de cada irmão, de cada irmã. Há palavras, promessas que eles precisam ouvir de Ti, Pai. E a palavra do Senhor jamais volta vazia. Sossega o nosso coração. Aquieta a nossa alma. Que nós possamos ouvir, mesmo em meio ao barulho que se faz ao redor desse templo, talvez o barulho que haja no coração, na mente inquieta, que Teu Santo Espírito possa nos acalmar, e ó Deus, que a brisa suave, leve do Senhor, toque os nossos corações, que o vento do Espírito sopre a palavra poderosa do Senhor, trazendo vida, trazendo restauração, trazendo renovo, trazendo consolo, conforto, esperança. Porque, ó Deus, o Evangelho do Senhor é poder para todo aquele que nele crê. Que nessa manhã, ó Deus, os olhos sejam, ó Deus, desvendados, ó Deus, pelas escamas, talvez da incredulidade, da falta de fé, do esmorecimento, das lutas. Que cada coração nessa manhã possa encontrar na Tua palavra o abraço carinhoso e a Tua doce voz, voz que transforma o nosso viver e endireita as nossas veredas. Que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração agrade o Senhor. Que o Teu Santo Espírito iluminador
Venha, ó Deus, usar a minha vida. Eu me lanço, ó Deus, nas tuas mãos. E que cada palavra tenha o peso e tenha a unção que vem do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje a história de Elias, que é um tanto quanto conhecida daqueles que já caminham com o Senhor, mas sempre é bom trazermos à memória essas palavras de esperança e a forma como Deus agiu com Elias, nos mostra que há momentos que nós estamos suscetíveis e podemos passar por situações que nos levam a desviar da rota que o Senhor tem traçado para nós. Nós estamos chegando ao final de junho, final do semestre, e talvez você esteja numa caminhada um tanto quanto se sentindo perdido, perdida. E talvez você começou o ano num gás, pensando que muitas coisas poderiam acontecer e de repente talvez muitas das coisas que você imaginava ainda não aconteceram. E talvez você esteja se sentindo desanimado, desanimada nessa manhã. Eu quero dizer para você, o Espírito Santo do Senhor está aqui, amém? O Espírito do Senhor é vivo, o Espírito do Senhor é poderoso. Ele fala e Ele falará ao seu coração. Portanto, que nessa manhã você descanse seu coração em Deus. E que essa palavra que falou tanto comigo, se eu contar para os irmãos a noite que eu tive, os irmãos não vão nem acreditar. Não é? Eu contei para o pastor Paulo, eu tive uma noite meio em claro, não passei muito bem, acho que alguma coisa não me caiu bem. E a minha oração em todo tempo essa noite foi: Senhor, que amanhã eu esteja de pé para a honra e glória do Senhor. Eu levantei, eu falei assim: agora é com o Senhor, agora é contigo, né? Tudo que eu podia fazer por mim, Senhor, eu já fiz. Eu dependo mesmo do Senhor e da sua graça, porque a tua palavra que vai ser ministrada nessa manhã diz que o Senhor não desiste de nós. E é isso que eu quero falar para você nessa manhã. Deus não desiste da sua vida. Sim, há momentos que nós passamos na nossa vida, quem já não passou por crises, por sentimentos de cansaço, de esgotamento físico, espiritual, psicológico, tudo que pode englobar essa palavra esgotamento, como Elias estava passando, diante das suas crises, sentiu essa vontade de fugir, não só sentiu a vontade, como fez com que ele então se desviasse dos planos e dos caminhos do Senhor. Às vezes nós sentimos vontade de fugir. E essa fuga de Elias nos mostra que mesmo em meio à desobediência do homem, mesmo em meio aos medos que nós enfrentamos na nossa vida, Deus jamais desiste de nós. Deus não desiste de você. Talvez você esteja enfrentando problemas muito difíceis, grandes na sua vida, e eu quero dizer para você, pela fé e pela palavra de Deus, assim como Ele falou no Antigo e tanto no Novo Testamento, o nosso Deus é aquele que vem ao nosso encontro porque Ele nos ama e o seu amor por nós é um amor obstinado. Essa semana eu tive algumas, como sempre, né? Vou contar da série Conversas com Amanda, né? Sempre a gente, quando vai deitar com ela, nós contamos uma história que ela queira, uma história bíblica. E essa semana aconteceu algo muito bonitinho, né? Você sabe que a parte mais difícil na educação dos filhos é segurar a própria risada, né? Que existem momentos que a gente tem vontade de dar uma gargalhada, né? E a gente segura porque a conversa é séria, né? Então a gente não pode rir. E contando a história de Sansão, primeiro ela ficou muito indignada porque Sansão morre no final. E aí falando, né, sobre desobediência e tal, ela falou assim: mamãe, eu tenho medo de não ir para o céu. Daí eu falei assim: mas por que você tem medo de não ir para o céu? Ela falou assim: porque eu sou muito desobediente. Ó, segurei a risada, né? Falei assim: então, mas aí tá fácil de resolver. É só não desobedecer. Porque mãe, eu sou mãe raiz, assim, a gente aproveita as oportunidades, né? Então é fácil, filha, é só não desobedecer. E aí falei para ela: olha, às vezes tem hora que a gente desobedece ao Senhor, mas isso não agrada o Senhor, assim como também não me agrada quando você não ouve o que eu falo, né? Não segue as minhas instruções.
mas eu continuo te amando. Eu continuo te amando. E assim Deus também age conosco, porque Ele não desiste de nós. E é isso que nós vemos em toda a história de Elias. Quando criança, talvez você já teve essa experiência de querer fugir de casa. Quem nunca, né? Em momentos que o pai ou a mãe não falou aquilo que queria, ou não fez aquilo que queria, e veio aquela ira, aquele ímpeto. Eu mesmo já fui uma dessas, né? Eu me lembro uma vez que os meus pais, que estão aqui, eu não me lembro o que foi. Eu sei que eu fiquei muito indignada, né? E eu falei assim, quer saber? Eu vou me embora dessa casa. E a gente morava no apartamento, eu não peguei nada. E saí. Meus pais falaram, tá bom, né? A gente fala isso para os filhos, pode ir. Gente, eu cheguei na portaria e voltei. Porque eu pensei assim, mas eu não tenho dinheiro. Onde que eu vou comer? Onde que eu vou ficar? Não tenho para voltar, né? Aí volta com aquela tromba, né? E qual que é a caverna do adolescente? O quarto, né? Não quer falar com ninguém, né? E vai, e fica lá, né? E depois com o tempo, com o amor dos pais, a conversa dos pais, aquela tromba vai desinchando. Às vezes nós somos assim com Deus. Nós queremos fugir, Deus não fez aquilo que nós esperávamos. Veja, com Elias, e olha que Elias foi muito poderoso em palavras e ações. Por isso que eu amo a palavra de Deus, porque ela tira pesos, né, de nós. E nos mostra homens e mulheres que são iguais e que têm fragilidades e que têm vulnerabilidades, assim como nós temos. E nós vemos que a permissividade do Senhor em nossas vidas nos mostra que Ele é incansável, que Ele vem atrás de nós, que Ele nos alcança com o seu amor e com a sua graça, quando nós nos permitimos nos encontrar e ouvir o Senhor. Foi assim que aconteceu na vida do profeta Elias. O texto bíblico nos mostra esse episódio peculiar na vida desse homem, mas que era um grande profeta do Senhor. Depois de milagrosamente, veja, derrotar os profetas de Baal no Monte Carmelo, desmoralizando publicamente, expondo-os a uma das maiores vergonhas então vistas pela nação de Israel. Nos contam então a palavra do Senhor, esses são os primeiros versículos aqui do capítulo 19 de 1 Reis, que aquela mulher, Jezabel, a rainha, movida por profunda ira, raiva e indignação, ela traz uma sentença de morte ao profeta Elias, falando para ele, olha, a mesma coisa que você fez, eu também vou fazer com você, que deuses me matem, se até amanhã você não tiver morto. Elias ficou morrendo de medo, era uma ameaça grave. Mas ao contrário do que pareça muito forte, Elias, naquele momento, ele foi tomado de um sentimento do qual ele não havia passado, que era temor pela sua vida. E ele então se sucumbiu diante da pressão e daquela ameaça, fugindo da rainha, fugindo da morte, em direção ao deserto. Muitas vezes quando nós fazemos isso, entramos em cavernas, saímos da rota do Senhor, muitas vezes nós não conseguimos perceber que nós estamos indo por caminhos distantes, que nós chegamos num nível que nós não conseguimos perceber nem o cuidado de Deus às nossas vidas. Por isso, nessa manhã o Senhor vem nos ensinar que Ele não desiste de nós, assim como Ele não desistiu, até cumprir a sua palavra e a sua missão na vida do profeta Elias. E eu quero falar para você com base na palavra de Deus. Deus não desiste de nós, mesmo quando as circunstâncias abalam a nossa fé. Elias era um homem de fé, de coragem, mas bastou a ameaça de Jezabel, ele então foi tomado por medo. Sim, as circunstâncias abalam a nossa vida, porque somos humanos, assim como Elias também era humano. Aquela circunstância abalou a sua confiança em Deus, e Deus, em vários momentos, Deus deu vitória para ele. Deus mostrou que estava com ele. Mas talvez exausto, cansado, e mais ainda, aquela ameaça de Jezabel. Então,
ele fugiu. Aquilo para ele foi a gota d'água. O que ele fez então diante das ameaças? Fugiu. A palavra fala que ele, ao receber aquela mensagem, ele ficou com medo e, para salvar a sua vida, fugiu com o seu ajudante. Veja, Elias não estava sozinho. Deus tinha colocado o seu ajudante, uma pessoa ao seu lado. Mas mesmo assim, ele ainda ficou com medo, ele ainda temeu e ainda reclamou de Deus que estava sozinho. Foi para o deserto, andando um dia inteiro. Aí parou, Deus providenciou uma árvore no meio do deserto para que ele sentasse, e ali ele falou que tinha vontade de morrer. Às vezes a gente espiritualiza certas situações que nós passamos, que nós não deveríamos passar, por causa da nossa desobediência, por causa da nossa falta de busca de orientação de Deus, porque naquele momento você não vê nesses versículos, em nenhum momento, diante da ameaça de Jezabel, Elias perguntando: Senhor, o que eu devo fazer? Não, ele seguiu o seu próprio coração. E o coração do homem muitas vezes é enganoso. Então o Senhor providenciou a árvore. E ele então sentou debaixo daquela árvore e falou assim: chega, Deus, chega. Acaba agora com a minha vida, porque eu sou um fracasso. E como se não bastasse colocar culpa em si mesmo, ele também culpou os outros. Olha, assim como os meus antepassados, não é? As ameaças, Jezabel, a morte, ele se sentou à beira daquela sombra. Mas a verdade é que a sombra estava dentro dele, dentro do seu coração. A sua fé tinha se esfriado. Elias retrata aqui como as circunstâncias, meus irmãos e irmãs, podem nos afugentar dos planos de Deus e nos levar à cegueira espiritual. Elias murmurou. Quantas vezes nós murmuramos? Ah, Senhor, são tantas lutas. Ah, eu não aguento mais. Talvez você nem fale assim: eu tenho vontade de morrer. Mas muitas vezes você chega ao ponto de uma exaustão, de tantas lutas, que você fala: ai, já chega, Senhor, eu não aguento mais tantas lutas. Eu cheguei no meu limite, essa é a gota d'água. Isso é murmuração. E há uma diferença diante dos problemas entre lamentar e murmurar. Lamentação, ela inclui clamores a Deus por ajuda, por compreensão e conforto em momentos de angústia. Quando Elias fala que quer morrer e que ele não aguenta mais, ele não está falando assim: olha, Senhor, eu estou assim, mas ajuda-me. Eu estou sofrendo por sua causa, ajuda-me. Não, ele não fala. Ele murmura mesmo. Assim como muitas vezes diante dos problemas nós sentamos e murmuramos. Como uma criança mimada porque Deus não fez aquilo que nós estávamos esperando. Elias estava vivendo o auge das vitórias. Mais as circunstâncias, por causa da rebeldia do povo e mais a ameaça de Jezabel, ele sentou debaixo daquela árvore e murmurou. Nenhum momento foi lamentação. A murmuração, ela é associada à falta de confiança em Deus, a uma mentalidade negativa em relação às providências do Senhor, e ela expressa a nossa insatisfação e descontentamento, muitas vezes acompanhada de reclamações persistentes. E é exatamente isso que nós vemos aqui na vida de Elias nesse momento. Reclamações persistentes e críticas negativas que estavam associadas ao seu cansaço, sim, mas também à sua falta de fé e ingratidão. A murmuração nos faz ser ingratos diante do agir do poder do Senhor tantas vezes na nossa vida. E o povo de Israel era um povo que murmurava. Quando nós olhamos para a travessia do povo em direção a Canaã, o povo murmurava contra Moisés e contra Deus. Muitas vezes chegaram a falar: Moisés, você trouxe a gente aqui para quê? Para a gente morrer? Porque a gente está com fome? E Deus mandava maná. Deus fazia milagres incontáveis. Nós somos bons nisso, gente. A gente deveria ser bom na obediência, na fé, na confiança, na perseverança em Deus diante das lutas. Mas nós somos muito bons quando as nossas orações estão recheadas de murmuração e a gente tenta espiritualizar o nosso sofrimento. Oh, Senhor, veja como eu estou aqui cansado. O Senhor sabe.
Mas Ele é a nossa força. Deus, mesmo assim, não desiste de nós. Não desista mesmo quando as circunstâncias, as ameaças, as dificuldades te levarem para longe, mesmo que você sinta vontade de fugir de Deus, tomar os seus próprios caminhos e conhecimentos. Não faça isso, procure ver que mesmo em meio ao deserto, mesmo um dia cansado, um dia que não foi bom, porque todos nós temos dias assim, dias que não são bons. Nós não somos seres super espirituais, nós queremos ser. Mas a gente é feito de carne e osso, eu não sei você, eu sou. Se você vir aqui me dar um beliscão, eu vou falar, ai. Por quê? Porque nós somos humanos. E sim, a mesma coisa que Elias passou, de não entender, puxa, Senhor, o Senhor me deu vitória, o povo está rebelde, eu estou falando, o povo não está se convertendo. Para mim chega, para mim já deu, eu estou repensando. A primeira briga que acontece, ou naquela semana, na sua casa, ou no seu trabalho, chega. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais o Senhor não olhar por mim. A murmuração, a falta de sabedoria nesse momento fez que Elias trocasse os pés pelas mãos. E aquele sentimento então de abandono da parte do Senhor. Mas o Senhor mostra que, apesar das inúmeras ameaças, lutas e dificuldades que possam surgir na nossa vida, de situações que nos levam a fugir e não a enfrentá-las com a presença do Senhor, que está ao nosso lado nos ouvindo, assim como Ele ouviu Elias. Deus não desiste de nós, Deus permanece conosco. Deus está conosco, nos incentivando, nos ouvindo. Mesmo que muitas vezes em silêncio, mesmo que muitas vezes não responda, porque veja, o Senhor foi responder mais lá para baixo a Elias e foi falar com ele claramente. Mas ele foge por conta própria. Apesar de Deus não dar uma resposta audível a Elias, Deus alimenta. E eu acho lindo essa passagem quando fala que o Senhor falou para ele, olha, levanta-se, coma, tá uns pãezinhos na brasa. Se fossem uns que gostam de churrasco, certamente seria um pão de alho, né? Pãozinho assado, na brasa, aquela comidinha gostosa. Levou água, deserto, muita sede. Veja, gente, da onde surgiu os pães? Da onde surgiu o jarro de água? No deserto, algo impossível. E mesmo assim, Elias não conseguiu perceber a presença, a providência do Senhor. E essa passagem nos ensina que mesmo em meio ao deserto, Deus faz surgir um banquete. Só que nós só vamos perceber quando nós paramos de murmurar, quando os nossos olhos não estão na murmuração, mas estão no agir de Deus, que mesmo em silêncio move, mostra, faz milagres, traz a nós coisas impossíveis. Deus dá sinais da sua presença, porque Ele não desiste de nós, mesmo que muitas vezes nós temos vontade de fugir e desistir de tudo. Ele providencia tudo o que nós precisamos, porque Ele é um Deus obstinado em amor por nós. Que você consiga ver em meio às lutas, às dificuldades da sua vida, o Senhor te alimentando, o cuidado de Deus, a presença do Senhor. Talvez você esteja vivendo essas situações de Elias, na sua boca tem muita murmuração, tem problemas ameaçadores, tem exaustão, mas Deus, como diz aquela música, Deus continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Ele sabe como está a sua alma, a sua fadiga, e talvez até mesmo a sua indignação. Perceba os sinais. Deus mandou um anjo, no verso 7, o anjo do Senhor voltou. Olha a paciência de Deus. O anjo do Senhor voltou e tocou nele pela segunda vez, dizendo: levante-se e coma, senão você não vai aguentar a viagem. Elias se levantou, comeu, bebeu, e aquilo lhe deu muita força, bastante para andar. Já tinha passado um dia inteiro andando pelo deserto, sem saber para onde ia, e em nenhum momento ele perguntou para Deus qual era o propósito de Deus. E aí, como se não bastasse aquele dia, a árvore, os pães, o jarro d'água, o anjo do Senhor indo lá, mandando ele levantar, comer, ele ainda foi 40 dias
errante pelo deserto. E foi aí que Deus providenciou uma caverna para ele entrar, e ele entrou ali. Em nenhum momento também ele perguntou: Senhor, é para eu entrar aqui? O que o Senhor quer de mim? Não. Deus apenas falou: olha, levante, senão você não vai aguentar a viagem. Porque Deus é aquele que conhece muito antes daquilo da gente fazer, né? Ele se levantou, então ele foi por 40 dias e 40 noites até o Sinai, o monte sagrado. E aí então o Senhor, verso de número 9, fala com ele: Elias, o que você está fazendo aqui? Às vezes a gente perde rumo, a direção. Deus está dando sinais de que Ele está conosco, que apesar da dificuldade, olha, meu filho, eu estou te alimentando, eu estou fazendo isso na sua vida, a gente não consegue ver e nem perceber. E Deus continua mostrando que não desiste de nós. E o Senhor pergunta para ele: Elias, o que você está fazendo aqui? E Elias então revela esse sentimento latente de abandono, revela o seu estado de impotência, de frustração e até mesmo de talvez ter se sentido enganado por Deus, de não se sentir amado. Fez com que aquela situação fez com que Elias perdesse a sensibilidade espiritual e também a direção, o rumo para a sua vida, se sentindo desnorteado. E isso é evidente quando Deus fala para ele em voz audível agora: o que você está fazendo aqui? O Senhor é esse que vem ao nosso encontro quando nós fugimos, quando nós andamos pelos nossos próprios caminhos. O Senhor vem ao nosso encontro. Por acaso eu mandei você vir aqui? Por acaso eu mandei você entrar nessa caverna? Quantas vezes o Senhor fala isso para nós? Por acaso eu falei para você ficar nesse estado? Por acaso eu falei para você fazer isso? O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo na sua vida? É como se Deus quisesse acordar Elias diante daquela tribulação, mas Elias estava desnorteado, sem direção, e ele respondeu: ó Senhor Todo-Poderoso. Olha só, querendo até mesmo falar da situação: eu sempre tenho servido a ti, e só a ti. Mas o povo de Israel quebrou sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os profetas. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. Veja, Senhor, olha para a luta do seu servo. Eu vou todo dia, todo domingo, eu vou na célula, eu vou terça-feira, eu jejuo, eu dou o dízimo, Senhor. Olha quantas lutas. Eu estou tentando pregar a palavra de Deus, coisas não estão acontecendo. Mas o Senhor sabe. O Senhor sabe de tudo o que acontece conosco. E aí Deus dá uma instrução clara para ele: vá ficar diante de mim no alto do monte. Ele vai? Não. Era como se o Senhor não tivesse falado nada. Ele continua na caverna. O que o Senhor estava falando para ele era muito claro: olha, vai se encontrar comigo lá no alto do monte. Mas Elias não queria sair daquele conforto que ele achou ali naquela caverna. Deus havia abandonado Elias? Em momento algum. Mas muitas vezes nós achamos que nós estamos abandonados por Deus, porque um coração abatido, um coração fraco, um coração que só vê os problemas, as dificuldades, faz com que nós achemos em algum momento da nossa vida que Deus se esqueceu de nós, que Deus não luta conosco. Mas a verdade é que através dessa passagem, através da história de Elias, nós vemos que Deus não desiste de nós e mostra que nós não estamos sozinhos. E que Ele vem ao nosso encontro e que Ele fala conosco. Talvez há cavernas espirituais, psicológicas, de situações que você não tem coragem de sair. O Senhor está passando, o Senhor está falando. O que é que você está fazendo? Venha se encontrar comigo. Venha ouvir a minha voz. Venha buscar discernimento, orientação para a sua vida. O que é que você está fazendo? Mas você está na caverna da reclamação. Você está na caverna da murmuração. Você está na caverna da desesperança. Você está na caverna da tristeza. Você está na caverna do comodismo, do tanto faz, do é isso mesmo, a minha vida é assim. E o Senhor tem perguntado a você para que você reaja da mesma forma que Ele fez com Elias. Vem diante de mim. Eu quero continuar me revelando a você. Eu tenho feito tanta coisa, mas mesmo assim não tem sido suficiente.
venha se encontrar comigo, saia e venha. Foi essas palavras que o Senhor disse a Elias. E o sentimento de Elias, a sua falta de direção, ele continuou no mesmo lugar. E o seu coração mergulhado nos seus próprios pensamentos, na sua tristeza, na sua insatisfação. Nós vemos como Deus vem ao nosso encontro. No Novo Testamento nós encontramos a caminhada dos discípulos de Emaús, que eles estão no mesmo estado, só não entraram numa caverna. Mas eles saíram após Jesus ter morrido. E Jesus falou que ia ressuscitar, e Jesus ainda não tinha aparecido para eles. E então eles não acreditaram nas coisas que falavam a respeito da ressurreição, que ele tinha ressurgido. E aqueles 2 discípulos foram para o caminho de Emaús, tristes, abatidos. Mas o Senhor chega a eles e eles não o reconhecem. O Senhor pergunta para eles: o que vocês estão conversando? O que está acontecendo? Eles não reconhecem o Senhor. Da mesma forma que Elias não reconheceu o cuidado, os milagres, a voz de Deus, o anjo do Senhor, a árvore, para que ele deitasse ali e abrisse de alguma forma o seu coração. Aqueles discípulos, da mesma forma, acontece a mesma coisa. E Jesus vem e fala com eles e os relembra das escrituras sagradas. E então há um ardor no coração deles. E quando Jesus parte o pão, então os olhos espirituais deles são abertos. E eles falam um para o outro: acaso não ardia o coração quando eles falavam? Na vida de Elias demorou um pouco. O coração ainda não ardeu, mesmo o Senhor perguntando, porque ele estava afundado nas suas próprias reclamações, nas suas lutas. Meu irmão e minha irmã, ouça o Senhor. Ouça o Senhor. Às vezes o seu coração está como o coração de Elias, enclausurado numa caverna, do comodismo espiritual. As cavernas de hoje são modernas. Há muita gente que se tranca dentro de casa, não só pela depressão, mas por medo. Medo do futuro. Aprisionam suas almas. E as cavernas estão modernas no que eu digo. Hoje tem TV, Wi-Fi, tem cama. E o Senhor está falando: se você ficar aí parado, nada vai acontecer. Eu estou falando com você. Eu estou te dando provisão. Eu estou te visitando. Vamos! E a gente puxa a capa, que é o edredom, como Elias fez com a capa dele, e fica ali. E o ponto alto desse texto, para mim, é quando o Senhor fala a partir do verso de número 11, de como ele não desiste de nós e mostra os seus sinais. Veja lá, a partir do verso 11. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte, que rachou os morros, as rochas em pedaços, mas o Senhor não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto. Porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio o fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro calmo e suave. Quando Elias ouviu o sussurro, cobriu o rosto com a capa. E então saiu e ficou na entrada da caverna. A experiência de Elias nos mostra que Deus não está na agitação muitas vezes do nosso dia a dia. Deus passou por ali. E Deus permitiu que o vento forte viesse, despedaçasse os morros. Consegue imaginar uma situação assim? Desmoronamento. Deus mandou terremoto. Deixou que o terremoto passasse, mas Deus não estava lá. Houve a situação do fogo. Deus também não estava lá. O que isso tem a ver com a nossa vida? Essa experiência de Elias nos fala que muitas vezes nós fazemos um caos. O Senhor só se revelou a Elias através da brisa, da calmaria. Por quê? Porque muitas vezes o nosso coração está agitado. A semelhança de como estava lá fora, estava o coração também de Elias. Às vezes as pessoas fazem um terremoto nas situações e não conseguem ouvir o Senhor. Às vezes as pessoas fazem uma tempestade num copo d'água, trazendo para os nossos dias essa máxima.
Mas o Senhor não está ali, o Senhor não consegue falar. Só então, o Senhor está passando. Mas só então, quando nós acalmamos o nosso coração, nós percebemos a brisa, o vento do Espírito, o Senhor nos visitando. E foi naquele momento, foi na brisa, que Elias ouviu o sussurro calmo e suave da voz de Deus, mostrando: Elias, eu não desisti de você, assim como Ele não desiste de nós. Como está o seu coração nessa manhã? Como está a sua vida? Eu ia para o terceiro ponto, mas eu vou resumir em 1 minuto. Às vezes o seu coração está agitado, com as lutas, com as ameaças, com o futuro que você não sabe. Às vezes você está sem direcionamento. Quando eu estava meditando nessa palavra, o Senhor falou fortemente no meu coração sobre pessoas que estão sem direcionamento. Elas estão andando errantes por aí. Conhece o Senhor, tem fé no Senhor, mas muitas vezes tomam as suas próprias decisões e acabam fugindo, se afastando dos planos de Deus. Se sentem cansadas, exaustas. Mas o Senhor é aquele que é ontem, hoje e será eternamente. Assim como Ele agiu com Elias, Ele age conosco. Ele não nos deixa sozinho. E Ele nos chama para fora. O Senhor está falando para você como Ele falou para dizer: eu não desisto de você, saia. E a palavra fala que quando Elias deu ouvido à voz do Senhor, então o Senhor disse para ele, verso 15: vai e volta pelo teu caminho para o teu caminho deserto de Damasco. E chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria. Unja também Jeú. Ungirás rei de Israel e também Eliseu, que ficará no teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo Jaú. E ao escapar da espada de Jaú, matá-lo-á Eliseu. Eu peguei uma outra versão aqui para ler agora. Mas eu deixarei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Deus não desiste de nós. Ele vem ao nosso encontro, Ele nos ama. Ele continua mostrando o seu amor obstinado. Deus não desiste de nós. Ele continua providenciando tudo que nós necessitamos, fazendo milagres, provendo durante a caminhada do deserto da nossa vida. E mesmo que tentemos fugir, o Senhor continua se revelando. E é quando o nosso coração definitivamente se acalma e que a gente decide sossegar e tentar ouvir o Senhor e acalmar as vozes interiores e ouvir tão somente a brisa suave da voz de Deus, o Senhor redireciona a rota. E foi isso que o Senhor fez na vida de Elias. Deus não desistiu de Elias, sabe por quê? Porque só Deus tem o poder de dizer quando a missão termina. Talvez você esteja caminhando e falando assim: não aguento mais esse emprego, eu não aguento mais essa situação, eu não aguento mais viver dessa forma. O Senhor está falando: vai, volta. E Ele dá as estratégias como Ele deu a Elias. Você vai fazer isso. E aí no fim Deus mostrou para Elias o quê? Que ele não estava sozinho, que ele estava reclamando de barriga cheia. Por causa da murmuração dele, por causa do medo que ele sentiu, ele não conseguiu ver que ele tinha um ajudante e que Deus iria providenciar pessoas para que ele ungisse, inclusive Eliseu, para ficar no seu lugar. E ainda mais, haverá 7.000 que não se dobrarão a Baal e nem beijarão e nem adorarão a estátua. Deus iria providenciar o remanescente fiel, um homem que havia tido muitas vitórias, mas nesse momento se sentiu fracassado, porque deixou que as lutas cegassem e naufragassem a sua fé. Mas o Senhor é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. E a mesma forma que Deus trata o coração de Elias, o Senhor trata o nosso. Saia da caverna. Qual é a caverna espiritual que você tem vivido? Qual é a caverna física que você tem vivido, ou psicológica? O Senhor Jesus é aquele que falou também para Lázaro: vem para fora, se creres, verás a glória de Deus. Ouça a voz do Senhor nessa manhã, desistindo, meu filho, minha filha. Eu sei, eu conheço suas lutas.
Eu sei, eu conheço o sentimento talvez de impotência. Eu sei que você tem orado, você tem falado de Deus para sua família, diante das situações que você vive. Mas eu quero dizer para você, eu não desisto de você. Perceba a minha fidelidade. Perceba os milagres. Perceba a sombra. Perceba os pães na brasa. Perceba a água da vida brotando e jorrando. A providência do Senhor. Há tanta gente que muitas vezes reclama da sua situação financeira, mas tem uma roupinha boa para vestir. Tem um pãozinho na mesa, tem aquele cafezinho de lei que não pode faltar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Reclamam tanto, Senhor, eu estou cansada, chega. É o Senhor que deveria dizer chega para nós. Mas o Senhor é bom, justo, o Senhor é paciente. Ele não nos trata da forma que muitas vezes nós nos tratamos. Eu tive contato com uma poesia de Clarice Lispector, é uma crônica que está no livro A Descoberta do Mundo. E essa crônica se chama Os Milagres, o Milagre das Folhas. E ela fala como as folhas caem, e aquilo para ela não fazia sentido nenhum. E no final ela traz algo lindo, que ela fala que as folhas caíam, ela viam aquilo não como um milagre, mas como uma coisa normal. E aí ela começou a achar que aquilo era um milagre, porque ela encontrou uma folha na sua bolsa. Ela já tinha tirado as folhas do cabelo, e de repente quando ela chega em casa, mais ou menos, abre a bolsa e encontra uma folha. E aí ela anda de novo. E aí ela fala assim no final da sua crônica: eu tenho um milagre sim. Hoje a folha bateu nos meus cílios. Eu achei de Deus uma delicadeza. Eu achei aquilo tão lindo. Às vezes nós vivemos a vida tão no modo automático, dos problemas, das ameaças. A gente só consegue mirar em Jezabel, a gente só consegue mirar no mensageiro que trouxe ameaça de morte, nas lutas, no perigo. E a gente deixa de perceber o cuidado de Deus na nossa vida, providenciando a sombra. E Ele vem, assim como Ele veio através das folhas e bateu nos cílios da Clarice Lispector. Ele vem através da brisa suave, porque é aquele que conhece a voz do Senhor. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Elias reconheceu a voz do Senhor na brisa leve. Que nessa manhã você tenha sido alcançado por essa brisa leve que se chama Santo Espírito de Deus. Filho, pare. Filha, pare. Pare de reclamar, pare de murmurar. Eu sei das tuas lutas, mas eu sou o mesmo. Eu morri, eu ressuscitei, e eu sou aquele que te digo que eu não vou te deixar órfão. Você não está sozinho. Eu sou o teu Deus. Eu seguro as suas mãos. Eu estou ao seu lado e estarei contigo sempre, eternamente. Até que Ele volte, o Senhor estará conosco. Até que Ele volte, circunstâncias difíceis vão surgir, ameaças, perigos, de todas as formas, lutas. Mas o Senhor nessa manhã vem aquecer o seu coração, assim como aqueceu o coração de Elias naquele dia, através da brisa suave. Eu estou contigo. Eu não desisto de você. Amém? Levante-se. Levante-se. Saia. Vem para fora. Volte, porque é Ele que redireciona os caminhos. Só acaba quando termina a missão. Enquanto nós estivermos aqui, o Senhor tem propósito nas nossas vidas, assim como teve propósito na vida de Elias. Ele vai dar o discernimento, Ele vai dar a capacidade, Ele vai dizer o que se precisa fazer. Assim como Ele disse para Elias, só faltou desenhar. Não é? Tem horas que a gente precisa falar para o Senhor, desenha. Tá difícil. E eu vou dizer para você, se você precisar, o Senhor vai dar o desenho. No seu coração Ele vai dizer, você vai fazer isso. Mas saia do lugar que você está e venha se encontrar comigo. O sofrimento de Elias poderia ter terminado muito antes, quando o Senhor falou para ele, olha, saia e vem comigo no alto do monte. Mas ele não foi. E ele pastou um pouquinho mais. O seu sofrimento pode acabar hoje,
se você se permitir ouvir a voz de Deus, calar a sua alma, talvez os seus pensamentos agitados, contraditórios, e ouvir a voz de Deus, porque Ele continua cuidando sempre de nós, porque Ele jamais desiste dos seus filhos e das suas filhas. Deus não desiste de você. Aonde quer que você pense que você vá, o Espírito Santo vai atrás de você. Está no Salmo: se eu descer até o Hades, ali tu estás. Se eu romper na alvorada, ali tu estás. Porque a presença do Senhor vem ao nosso alcance. É tempo. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. O Senhor nessa manhã está trazendo essa palavra para você. Eu não desisto de você. Perceba o meu agir, o meu milagre na sua vida. Amém?